R$1,71. Foi o que eu gastei para fazer esse bolo de cenoura aqui na marmita. Já virou rotina eu começar o vídeo te falando o custo do doce, né? A verdade é que eu quero chamar a sua atenção para te mostrar o quanto esse produto aqui é econômico e lucrativo. Porque só desse jeito eu vou conseguir te mostrar quanto pode ser vantajoso incluir esse produto aqui no seu cardápio. Além de ser super econômico e lucrativo, esse bolo de cenoura é super fácil e rápido de fazer. E vamos combinar, né? Quem recusa um bolinho de cenoura com chocolate? Então vem comigo até o final desse vídeo sem ficar pulando, porque eu não vou te passar só a receita. Eu vou te dar várias dicas, falar sobre rendimento, custos e até preço de venda. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje eu vou te ensinar esse bolo de cenoura na marmitinha que é sucesso de vendas. Para começar a receita, num bowl eu vou peneirar 160 gramas de farinha de trigo, ou 1 xícara mais 1/4. Aqui eu já vou fazer em cima da balança. E agora a gente também precisa colocar o fermento. Aqui eu pesei 5 gramas, ou 1 colher de chá. Vou colocar aqui junto para peneirar. Isso aqui é só a gente deixar reservado para usar daqui a pouco. Agora no copo do liquidificador, a gente vai colocar 130 ml de óleo, ou meia xícara mais 1 colher de sobremesa. Aqui eu tô colocando óleo de soja, mas se você achar que deixa algum gosto residual ou se você sente alguma coisa, você pode colocar o de milho, de canola, o que você preferir. Agora a gente vai quebrar 2 ovos e colocar aqui no copo do liquidificador. Eu vou quebrar num potinho à parte para ter certeza que não tá estragado e não correr o risco de perder o óleo. No último vídeo que eu fiz de bolo de cenoura, muita gente falou que pega o ovo e coloca num copo d'água para saber se ele tá estragado ou não. Você já usou essa técnica? Eu confesso que eu gosto do potinho. E claro que para essa receita a gente vai precisar de cenoura. Ao todo a gente vai precisar de 180 gramas da cenoura já ralada. Isso dá aproximadamente 2 cenouras médias. Aqui eu tenho as minhas cenouras nesse pote de água porque eu gosto de conservar elas assim. Assim que chega do mercado eu coloco aqui na água e levo para geladeira. Assim elas duram muito mais tempo firme. Então vamos descascar para a gente poder ralar. Aqui eu vou ralar na parte maior do ralador, porque é só pra gente não forçar o liquidificador, então não precisa ser tão fininho. Agora que eu já ralei a cenoura, eu vou pesar para ver se tem 180 gramas ou se eu vou ter que tirar um pouquinho. Passou bastante e por isso que eu gosto de usar a balança, porque senão esse bolo ele podia não ficar tão fofinho porque eu coloquei cenoura a mais. Então eu vou tirar o excesso aqui. E isso aqui é o que eu vou precisar usar. Agora eu vou colocar um pouquinho da cenoura aqui no liquidificador e começar a bater. Conforme for batendo, eu vou adicionando o restante. Assim a gente força menos ainda o liquidificador.
Depois que tiver bem batido, a gente vai adicionar o açúcar. A gente vai precisar de 240 gramas de açúcar, ou 1 xícara mais 1/4. E vamos colocar para bater mais um pouco. Se precisar, a gente pode usar uma espátula para limpar a lateral e voltar a bater. Quando estiver bem batido, a gente vai pegar isso aqui e jogar em cima daquela farinha com fermento que a gente deixou reservado. E agora, para evitar qualquer pelotinha, eu vou misturar com a ajuda de um fouet. Depois de misturar com o fouet, eu gosto de passar uma espátula aqui na lateral e no fundo, para ter certeza que não ficou farinha grudada. Com a massa pronta, a gente pode distribuir nas marmitinhas. O modelo que eu estou usando vai estar aqui embaixo na descrição, igual todos os utensílios que eu usei durante o vídeo. Em cada forminha eu vou colocar 95 gramas de massa. Agora eu vou ajeitar com a colher rapidinho e já levar para o forno. No meu forno, que é de convecção, eu deixei a 160 graus, mas se o seu forno for convencional, pode deixar a 180. Para fazer a cobertura, a gente vai precisar de uma panela e o primeiro ingrediente que a gente vai colocar vai ser o açúcar. Vamos colocar 75 gramas, ou 1/3 de xícara mais uma colher de sopa. Se você tá vendo esse vídeo porque quer ganhar dinheiro vendendo doce, eu tenho uma coisa que vai te ajudar. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um cupom de desconto pro meu e-book do Brigadeiro ao Dinheiro. Nele eu compartilho tudo que eu fiz para sair do absoluto zero e começar a faturar mais de R$8.000 vendendo somente brigadeiros. Então clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição e aproveita o seu desconto. Agora eu vou colocar 15 gramas de chocolate em pó 50%, ou 2 colheres de sopa. E a gente também vai precisar de 100 gramas de chocolate em barra. De chocolate, não cobertura. Aqui eu tô usando o blend, mas se você preferir, você pode usar o meio amargo. Inclusive, eu acho que fica mais equilibrado e combina mais com o bolo. Vamos colocar também 120 ml de leite integral, ou meia xícara. A gente também vai precisar de 40 gramas de manteiga, ou 2 colheres de sopa e meia.
Aqui eu tô usando manteiga, mas se você quiser, você pode usar a margarina, que vai reduzir o custo. A única diferença é que a cobertura ela vai ficar um pouco mais líquida, mas nesse caso não tem problema, porque a gente vai colocar dentro da marmitinha. Agora que eu te dei essa dica da manteiga e da margarina, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Isso é muito importante pra mim. E vamos levar a panela pro fogo. Vamos ligar o fogo. E a gente precisa mexer essa cobertura até ela ferver. Agora que a cobertura começou a ferver, eu vou abaixar o fogo e continuar mexendo por mais 4 minutinhos. Aqui já deu tempo, então eu vou desligar o fogo. E a cobertura já ganhou consistência, mas depois quando ela esfriar, ela vai ficar ainda mais durinha. Eu vou transferir para outro pote só para esfriar mais rápido, porque a gente não pode usar essa cobertura quente. Prontinho, o bolo já saiu do forno. Aqui no meu forno levou 16 minutos até ficar pronto. Mas se você tiver dúvida, é só fazer o teste do palito. Agora a gente precisa esperar eles esfriarem completamente para só depois colocar a cobertura em cima. Agora que tanto o bolo quanto a cobertura já estão em temperatura ambiente, a gente pode começar a montagem. Eu vou fazer em cima da balança para tudo ficar bem padronizado. Em cada marmitinha eu coloco aproximadamente 35 gramas de cobertura. Vou colocar em todas e depois eu espalho, porque assim agiliza o processo. Então agora com a colherzinha eu vou espalhar todas as coberturas. O bolinho já tá perfeito assim, mas se você quiser, você pode finalizar com um granulado, com raspa de chocolate, com o que você preferir. Aqui eu vou colocar um granulado. Vocês sempre me pedem a receita por escrito, então lembrando que aqui embaixo na descrição tem um link para vocês baixarem. Eu faço a receita com todo carinho, coloco os ingredientes, modo de preparo, então dá uma olhadinha que vale a pena para você levar para a cozinha enquanto você faz a sua receita. Então agora vamos falar sobre rendimento, custos e preço de venda. A receita de massa me custou R$ 4,72 e rendeu 8 marmitinhas. A cobertura custou R$ 5,92 e também rendeu para as 8 marmitas. O preço da embalagem varia de 38 centavos até 70 centavos. Depende da tampa que você escolher, se for aquela tampa básica de papelão ou se for a tampa de plástico mais altinha. Então o custo final de cada bolinho desse varia de R$ 1,71 até R$ 2,03. Lembrando que esse preço de custo que eu falo é considerando somente os ingredientes e a embalagem. Agora, se eu tiver que sugerir um preço de venda, eu sugiro de R$ 5 a R$ 8, mas claro que pode variar, dependendo de quanto você paga nos ingredientes, dependendo se você tem um custo para manter um ateliê ou se você trabalha em casa. Então, o correto é você fazer a sua precificação certinho, levando em conta os seus valores. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa de uma renda extra. Aproveita, já
se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as receitas lucrativas que eu soltar por aqui. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, porque isso me ajuda demais. E agora, aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de receitas lucrativas e um botão que te leva direto para a página do meu e-book. Te espero lá!